Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a colocar preço nas suas peças, você saber calcular o preço, quanto custa a sua peça de crochê, de artesanato. Você vai conseguir ter uma noção mais exata aí de quanto você pode cobrar, quanto custa a sua mão de obra, quanto custa o material que você vai gastar nessa peça. Se você recebeu o fio, né, a linha, o barbante do seu cliente, quanto é que você vai cobrar, se você cobra só a mão de obra, se você não cobra nada, enfim. Nesse vídeo eu vou ajudar você a aprender de vez a fazer esse cálculo. Se você nunca fez a pergunta, né, em um vídeo, quanto é que custa uma peça, quanto você deve vender, por quanto você deve vender essa peça, provavelmente você já deve ter visto alguém perguntando assim. E eu tenho quase certeza que a resposta que você viu, ou que você ouviu, ou que você leu foi o seguinte: depende do material e da cidade de onde você mora, da região, né, de onde você mora. E o pior é que isso é verdade, mas e aí? Cada qual mora num canto do país e aí a gente não consegue dizer o preço, né? É que a gente não consegue colocar o preço na sua peça, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para você que eu preparei uma calculadora que aí você consegue entender, mesmo você pagando o preço do fio diferente aí na sua cidade, mesmo o preço do artesanato sendo diferente na sua cidade, isso vai ficar fácil porque você vai aprender a precificar. Então, independente da sua região, independente do quanto você pagar no material, você vai conseguir colocar preço. Eu vou fazer essa precificação de dois trabalhos aqui diferentes, olha. Vou utilizar aqui como exemplo o tapete, o Suplá Simone, né, que eu utilizei aqui, fio barroco Max Color número 6 e fio Encanto Slim. Então tem dois tipos de fios diferentes nessa peça. As duas aqui são iguais, tá? Eu só trouxe as duas aqui para a gente colocar preço, então, nessa peça aqui. A outra peça que eu trouxe foi esse aqui, olha. O tapete Tunísia, porque eu trabalhei com várias cores, mas todas as cores aqui eu utilizei fio barroco Max Color número 6. Então eu vou mostrar para você também, e eu aproveito, se o fio fosse diferente, se fosse material diferente, eu aproveito para explicar para você. Se você quiser fazer o cálculo junto, se você quiser precificar, né, aprender a fazer essa precificação junto comigo, visita lá o site crochê.com.br, deixa ele aberto em uma outra tela para você não perder o vídeo aqui, e aí você consegue acompanhar. No seu trabalho você vai precisar saber o peso, o material que você utilizou, o tipo de material. Nos novelos de fio tem as informações que a gente precisa, que é o tex do fio, e a gente consegue então pesar a peça e saber exatamente quanto gastou de cada um dos fios, tá? Eu trouxe aqui também o fio barroco Max Color número 6, trouxe o fio Encanto Slim, porque são os fios que eu utilizei aqui nessas peças para a gente precificar junto. Antes de começar a precificar as peças, que eu já estava todo empolgado aqui, querendo mostrar o preço para vocês, mas eu preciso esclarecer os pontos principais da precificação. Quando eu começar a falar esses pontos, você vai achar que é até complicado, mas eu vou explicar de forma bem detalhada cada um desses passos para você aprender. A gente precisa aprender a definir uma meta salarial para a gente começar então a entender quanto custa a nossa mão de obra. A gente precisa também anotar os nossos custos fixos. Afinal de contas, a gente paga, né, as contas de casa mesmo se a gente não trabalhar. Então você vai entender facinho que são custos fixos. Outra coisa que a gente não pode esquecer de anotar são os materiais utilizados. Por isso que eu mostrei aqui para vocês que eu vou fazer a precificação e anotei aqui, olha, fio barroco Max Color número 6, anotei o fio Slim, então a gente também precisa anotar os materiais utilizados. A gente tem que anotar também o preço, né, de custo da embalagem, porque se a gente vai trabalhar com venda, a gente precisa entregar, e não entregar assim de qualquer forma, a gente precisa pensar e anotar os custos com embalagem. A gente precisa também anotar as horas de trabalho para definir então quantas horas a gente gastou de trabalho para que a gente consiga cobrar de forma justa do cliente. E por fim a gente precisa anotar também a nossa margem de lucro, afinal de contas a gente precisa reinvestir para continuar trabalhando, né? Se você faz crochê só por hobby ou só faz de vez em quando, por terapia, alguma coisa assim, você pode estar pensando, eu não quero vender e viver do crochê. Mas é importante, porque sempre vai aparecer alguém querendo comprar e você saber vender de forma correta, né? Precificar de forma correta é importante, porque mesmo vendendo para os seus amigos, para os seus parentes, para colegas de trabalho, é importante vender com preço justo para eles e para você também. Agora que a gente já sabe quais são os principais pontos de uma precificação, eu vou explicar para você de forma bem detalhada cada um deles e de um jeito bem simples. Vamos começar então pela meta salarial. Toda vez que você for procurar um emprego e preencher um currículo, lá tem a pretensão salarial. Significa que a empresa quer saber quanto você pretende ganhar para que ela pague você. A gente precisa pensar em um salário que consiga
cobrir as nossas despesas. A minha pretensão salarial é diferente da sua. De repente você consiga viver com menos, você tem menos dívida, não paga aluguel, alguma coisa assim, então você consiga trabalhar ganhando menos. Mas às vezes você já tem uma despesa maior, tem despesa com filho na escola, despesa com isso ou com aquilo, então você precisa de um salário maior. Mas a gente precisa entender que quanto maior o salário que a gente pretende ganhar, mais a gente tem que trabalhar ou a gente tem que cobrar mais caro na nossa peça para que a gente alcance essa meta salarial. Eu aconselho a gente fazer esse teste utilizando como base um salário e meio ou um salário mínimo, e aí aos poucos você vai fazendo o teste com outros valores para saber se você consegue trabalhar e se você consegue vender o seu produto com aquela meta de valor que você precisa ganhar. Eu fiz uma pesquisa na internet, no site vagas.com.br, e dá para a gente encontrar lá o preço médio, né, de um salário mínimo de um artesão. Em R$ 1.295, varia, parece que entre 1.090, 1.500 e pouco, enfim. Mas a média é 1.295. Não lembro bem os valores, mas 1.295. Lá você consegue, inclusive, pesquisar a média salarial de outras profissões também. Se você fizer uma pesquisa, vagas.com.br, salário de um artesão, você vai ver que é mais ou menos 1.295, ou seja, um pouquinho mais do que um salário mínimo. Então eu vou fazer esse cálculo para a gente colocar como meta, então, salarial, um salário mínimo, certo? Eu vou para a minha calculadora agora mostrar para você, então, olha, no site crochê.com.br tem essa calculadora, e eu vou acessar ela aqui agora para você ver que tem o botão aqui, definir meta salarial. Definir pretensão salarial. Vou clicar então no botão definir pretensão salarial e vou colocar o salário mínimo de hoje, tá? 5/12/2020, o salário mínimo custa R$ 1.040. Então eu vou colocar aqui na minha calculadora 1.040 e vou salvar. Ou seja, eu defini então a minha pretensão salarial como R$ 1.040. Aqui ele já me diz, olha, que o valor da minha diária custa R$ 34,67. E o valor da minha hora de trabalho custa R$ 4,33. Isso porque eu estou levando aqui em consideração 8 horas de trabalho por dia. Então aqui eu já consigo definir a minha pretensão salarial. Eu posso clicar em avançar e aí ele já vai me pedir os custos fixos. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre custos fixos. Então eu vou começar contando para vocês que eu vou utilizar as minhas contas mesmo, tá? Eu utilizei aqui, olha, eu separei a conta de internet, a conta de água, a de luz. Esses são alguns exemplos de custos fixos. São contas que eu preciso pagar independente de eu vender o meu crochê ou não. Se eu fizer crochê e vender, eu pago essas contas. Se eu não fizer isso, eu pago as contas do mesmo jeito. Outro exemplo de custo fixo, por exemplo, é se você paga aluguel. Se você fizer crochê, o aluguel vence e você tem que pagar. E se você não fizer crochê, o aluguel vence e você tem que pagar também, tá? Então, esses são chamados custos fixos. Então, a gente precisa anotar todos eles. Outro exemplo é se você aluga um ponto para trabalhar, um ateliê, os materiais de limpeza que você precisa utilizar ali todo mês, todas as contas com aquele ponto ali para que funcione, para que você tenha o seu ponto de loja ali vendendo. Esses são custos fixos que você tem independente de você vender ou não. Eu vou voltar para a minha calculadora para eu preencher com as minhas contas mesmo. Então o valor da minha precificação depende dos meus valores. Por isso eu disse, depende da sua região, não sei quanto é que você paga na conta de luz, de telefone, de internet. Eu vou colocar aqui as minhas contas para a gente fazer aqui a simulação. Não vou alterar não, tá, gente? Eu vou colocar a minha conta mesmo, que está aqui. Eu vou colocar, olha, a conta de luz aqui veio R$ 191,73, a conta de água R$ 124,08 e a conta de internet R$ 124,90. Então eu vou colocar isso aqui na minha calculadora. Voltando aqui para ela, olha, adicionar custo fixo, eu vou clicar aqui em adicionar, olha, qual o título? Vou colocar aqui, energia, e vou preencher qual o valor? R$ 191,73 e vou salvar. Importante, tá, gente? Ponto e não vírgula. Então já tenho o custo fixo R$ 191,73 para a conta de energia. Aqui embaixo, olha, tem o botão para eu adicionar um novo custo, um novo custo fixo. Aqui eu vou colocar agora a conta de água. Olha, água. Vou colocar o valor da minha conta de água, deixa eu só revisar aqui, custa R$ 124,08. Então vou colocar 124,08 e vou salvar.
Ainda tenho mais um custo fixo aqui, então vou clicar aqui nesse botão adicionar custo fixo e vou colocar aqui a conta com internet. Aqui está dizendo que veio R$ 124,90, 124,90. E vou salvar. Então esses são os 3 custos fixos que eu tenho aqui na minha casa. Se você paga aluguel, pode adicionar todos, tá? Só voltando aqui, olha, que eu adicionei os 3 custos, né? Eu vou clicar em avançar. Avançar, ele vai pedir para eu colocar agora as peças que eu produzi e começar a preencher ali então na calculadora as peças que eu produzi. Bom, já preenchi então aqui os meus custos fixos, vocês já entenderam o que é, e eu vou falar um pouquinho sobre produção da peça. Aqui, olha, quando eu vou comprar os materiais, eu já anoto todos os valores, ou guardo a nota do que eu comprei para eu produzir as minhas peças. Então eu vou anotar o valor que eu paguei no novelo completo, independente de eu usar esse novelo todo na peça ou não. Calma aí, eu não vou cobrar o valor todo do cliente, mas eu vou anotar na calculadora para ele separar depois para o valor que a gente gastou de fato na peça. Então o que sobrar eu não vou cobrar do cliente, mas eu preciso que a calculadora saiba ali quanto eu paguei. Isso eu vou fazer com todos os materiais, por exemplo, com fio encanto, com os outros fios, se você utilizar outros tipos de fio também, outros materiais, você vai fazer do mesmo jeito, tá? Então toda vez que você comprar material para produzir a peça, você anota o valor. Eu utilizo um caderno, eu sempre anoto tudo sobre as minhas peças em um caderno, e aí eu consigo, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu anoto tudo assim, olha, tudo que eu vou fazer eu vou anotando. Então eu tenho a quantidade de fio que eu utilizei, as cores que eu utilizei, isso de forma bem fácil. Então, se o cliente pedir uma peça mais ou menos parecida, eu já sei mais ou menos quanto eu vou gastar. E isso aqui, toda vez que você vai produzir uma peça, é importante anotar tanto o valor que você gastou, a numeração das cores, o número do lote, se você precisar comprar mais fios e tal, tá? Então, toda vez que for produzir uma peça, anote os materiais para a gente saber exatamente o que gastou. Eu vou voltar para a calculadora, porque eu vou adicionar então as peças que eu trabalhei, tá? Eu vou colocar aqui, olha, adicionar peça. Eu vou começar adicionando nessa primeira tela o fio Barroco Max Color número 6, porque aqui eu utilizei, olha, é outra cor, mas é fio Barroco Max Color número 6, tá? Só peguei porque aqui no novelo eu tenho as informações que eu preciso para preencher. Então veja que eu vou colocar aqui na calculadora, fio Barroco Max Color número 6. Número 6. Qual o peso desse novelo? Nesse meu novelo eu comprei com 400 gramas. O tex dele está aqui, olha, 885. Tenho aqui também a cor. Aqui, olha, está o peso e o tex tem aqui a informação então que a gente consegue copiar, tá? Então eu vou colocar aqui, o peso do novelo foi 400 gramas, o tex 885. E eu paguei R$ 32,00 nesse novelo com 400 gramas, 32,00. Vou clicar em salvar. Cliquei em salvar, tanto eu posso adicionar um novo material ou eu posso simplesmente avançar. Se você dá uma olhadinha aqui, olha, na minha calculadora, tem aqui adicionar fio. Então eu vou adicionar o fio encanto, que eu utilizei o fio encanto Slim. Vou adicionar ele aqui também, olha, fio encanto Slim. Encanto Slim. E vou colocar o peso. Esse aqui, olha, ele vem com 100 gramas. Então, vou colocar aqui 100 gramas. O tex dele é 415. Vou preencher aqui também. E eu paguei R$ 19,80. 19,80. E vou clicar em salvar. Pronto, eu já tenho os 2 fios que eu utilizei, por exemplo, olha, no Supla Simone, tá? Então, eu vou precificar aqui junto com vocês o Supla Simone e depois eu vou precificar o tapete, tá? Então vamos lá. Eu vou avançar para a gente ver o que ele vai pedir. Que ele pede aqui os outros materiais. Eu só utilizei esses 2 tipos de materiais, mas você pode utilizar pérola, fita, cola, e aí você vai adicionar tudo aqui, olha, em outros materiais você pode adicionar esses itens que você utilizar, esses outros materiais que você utilizar na sua peça, tá? Como eu não utilizei, eu vou só clicar aqui então no botão avançar. E aí ele pergunta se eu comprei embalagem para o meu produto. Olha, é muito importante a gente pensar na embalagem, né, para entregar esse produto, seja numa caixa, se for por correios, ou embalagem, não sei, um papel de seda para enrolar, mais a caixa para enviar pelos correios. É muito importante anotar essas embalagens.
Eu vou mostrar aqui na tela para vocês alguns exemplos de embalagem que dá para a gente comprar em quantidade e pagar um preço razoavelmente bom. Eu pesquisei no Mercado Livre, eu encontrei, olha, a embalagem pagando o frete, olha, custa R$ 75,99, 100 unidades dessa sacola, que dá pra gente até personalizar ela, né? Ela custa R$ 75,99, mas para o meu endereço eu tenho que pagar um frete de R$ 38,90. Mesmo assim, o total dá R$ 114,89. Se eu dividir esse valor pela quantidade, eu vou gastar aqui R$ 1,15, R$ 1,15 por unidade. Isso eu comprando na internet. Então você pode encontrar aí na sua cidade com um valor bem mais acessível. Então é importante pesquisar. Então eu vou clicar aqui em adicionar um novo item. Vou colocar aqui, olha, sacola de papel. Vou colocar a quantidade que eu vou utilizar nessa encomenda. Vou utilizar uma sacola. E o valor pago, vou colocar R$ 1,15. Vou clicar em salvar e pronto. Vou clicar em avançar e ele me pede aqui se eu quero adicionar uma nova embalagem, ou seja, se eu utilizei mais embalagens. Eu posso utilizar, por exemplo, uma sacola e depois colocar essa sacola dentro de uma caixa, então coloca todos esses itens nessa parte aqui da calculadora, tá? Mas como eu não utilizei, eu vou só clicar aqui em avançar. E aí ele me pede a peça produzida. Eu vou começar então precificando o Supply Simone, como eu disse para vocês, né? Então, eu vou pegar o meu caderno agora para saber as informações do quanto eu gastei de cada material no Supply Simone, tá? Aqui, olha, eu tenho no meu caderninho que eu utilizei 145 gramas do fio Barroco Max Color número 6. Então, na minha calculadora, eu vou colocar essa informação. Aqui, olha, veja que ele já busca aqui os itens, né, que eu utilizei, que eu coloquei antes, né, o total que eu comprei um novelo de fio Barroco Max Color e um novelo de fio Encanto Slim, eu já preenchi essa informação antes, lembra nos materiais? Aqui na calculadora ele está pedindo agora a quantidade que eu utilizei na peça que eu produzi. Então eu vou colocar aqui 145 gramas para produzir essa peça aqui. Então aqui nessa tela eu já sei que para produzir esse supply eu preciso de R$ 11,60 de fio Barroco Max Color número 6, levando em consideração o valor que eu paguei no novelo com 400 gramas, que foi R$ 32,00. Logo abaixo, olha, eu tenho o botãozinho salvar. É importante eu adicionar isso aqui, tá? Clicar aqui em salvar. E eu vou adicionar também, olha, o peso do fio do Encanto Slim que eu utilizei. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho para editar no lápis e vou colocar. Eu só utilizei 3 gramas do fio Encanto Slim. Então eu vou só colocar aqui 3 gramas, e aí eu vou só clicar em salvar, ele já vai colocar o preço certinho. 3 gramas, R$ 1,74 e o preço R$ 59,00, tá? Isso levando em consideração o que eu paguei no novelo aqui na minha cidade. Se você pagou um preço diferente aí na sua cidade, ele vai calcular também. Por isso que é importante a gente fazer a precificação, que a gente vai saber exatamente quanto a gente gasta em valor de material e separar do nosso valor de mão de obra. Na calculadora eu vou só clicar em avançar, porque foram esses os dois tipos de fio que eu utilizei aqui no Supply Simone. Então eu vou clicar em avançar. E aí ele me pede o preço, né, as horas, quantas horas eu passei trabalhando nessa peça aqui. Essa quantidade de horas varia muito, né, as horas que a gente passa trabalhando aqui na peça. Então, gente, é muito importante a gente saber dosar isso. Se a gente está iniciando, está começando no crochê, normalmente a gente é mais lento, né? E se a gente já tem um pouco mais de habilidade, a gente faz um crochê mais rápido. Mas é muito importante você dosar isso, porque se você coloca que você quer ganhar um salário mínimo e você vai passar 3 dias produzindo essa peça, você tem que entender que se fosse numa empresa normal, trabalhando, a empresa não ia bancar você como funcionário passando 3 dias para produzir uma peça que outro funcionário passa em média 40, 50 minutos produzindo. Eu, por exemplo, se eu for produzir essa peça aqui para vender, eu gasto 30 minutos, mas eu vou ser aqui mais light aqui, vou colocar aqui o tempo de 1 hora, que eu acho que em média vocês vão gastar em 1 hora, 1h30, 2 horas, vou colocar 1 hora para ser um tempo médio, mas quando você for preencher, coloca o seu tempo aí. Se você colocar as horas que você trabalha e onerar muito, ficar muito caro a peça, você pode descontar isso do cliente. Se você for aprendiz, para você ir aprimorando também a sua técnica para você fazer um pouco mais rápido. Mas olha, atenção, não corra só para produzir a peça com velocidade, tem que produzir com qualidade. Então é importante também
você manter a qualidade na hora da produção e não só correr aqui para ter velocidade, tá? Aqui na minha calculadora, então, eu vou colocar que eu gastei 1 hora de trabalho. Pode ver que ele já coloca R$ 4,33, porque esse é o valor da minha hora de trabalho segundo o valor que eu defini como salário, que foi um salário mínimo. Vou clicar aqui então no botãozinho salvar, e aí ele já me dá aqui, olha, uma prévia. Aqui você pode ver, olha, que nós temos então o valor do material, o valor que eu gastei para produzir o Suplá Simone, né? Nesse caso eu gastei aqui R$ 13,34, levando em consideração o preço do material que eu paguei aqui na minha cidade. Você vai preencher na sua calculadora o preço que você pagou na sua cidade, então não vai precisar definir qual é a sua cidade, a sua região, né? Porque você vai colocar o preço que você paga aí para conseguir precificar. Então eu já sei que eu gasto aqui, olha, pode ver na minha calculadora, R$ 13,34 de material para produzir uma peça dessa. Então abaixo desse valor eu não posso vender de jeito nenhum, porque esse é o preço do material. Dá para a gente ver aqui na calculadora também o preço do custo fixo. Então, independente da região que você mora, o preço do aluguel que você paga, o preço da sua água, da conta de água, da conta de luz, você vai conseguir saber certinho o preço, quanto custa, né, o seu custo fixo aqui, se você preencher com as suas contas. Então, independente do estado, da região que você mora, com a calculadora dá para saber isso, tá? Aqui embaixo também tem o valor da mão de obra, que é de 1 hora de trabalho. Se você gastar mais tempo, colocar aqui em cima, por exemplo, na calculadora, um tempo maior de trabalho, né, um tempo mais longo que você gastou para produzir a peça, ele vai também definir de acordo com o valor do seu salário, né, da sua pretensão salarial. E aqui embaixo, olha, se você observar, já tem aqui o custo total para a produção da peça, R$ 19,51. Bom, aqui já dá para a gente entender que se eu vender o Suplá Simone por esse valor, R$ 19,51, eu não estou levando prejuízo. Né? Eu já estou tirando aqui a minha mão de obra, estou tirando o meu custo fixo, estou tirando o material, R$ 19,51. Mas a gente precisa pensar também que a gente precisa ter lucro, a gente precisa investir e crescer, produzir mais, investir no nosso futuro. Afinal de contas, a gente não quer produzir, fazer crochê a vida toda. A velhice vem, a dificuldade vem, em algum momento eu vou ter que parar. Então eu preciso pensar no futuro, eu preciso investir no material para o próximo pedido, ter capital de giro, ter estoque de produto para trabalhar, eu preciso pensar nisso. Por isso, além desses custos aqui para produzir a peça, eu preciso pensar no meu lucro, tá? Então eu vou voltar aqui para a calculadora e vou colocar aqui, olha, avançar. E aí ele pede para eu colocar aqui uma pontuação. Se a peça foi muito fácil de produzir, eu coloco uma pontuação de 0 a 100. Se foi mais ou menos médio, eu coloco de 101 a 200. Se foi muito difícil, eu coloco de 201 a 500. Nada mais é do que a porcentagem de lucro que a gente vai adicionar aqui nessa peça. O Suplá Simone é super fácil, só ponto alto, lequinho, né? Bem facinho de fazer. Eu vou colocar aqui a pontuação 50. Porque significa que eu quero 50% de lucro. Então, vou colocar aqui pontuação 50 e vou clicar em salvar. Clicando em salvar, ele diz que eu já tenho como custo para a produção da peça R$ 19,51, aparece aqui na calculadora. E também aparece a margem de lucro, que é essa que eu coloquei agora, de 50 mais R$ 9,76. E aí ele me dá como sugestão de preço para a venda do meu Suplá, aqui em Fortaleza, no dia 5/12/2020, olha, R$ 29,27. Esse, o Suplá feito com fio barroco Max Color número 6, com o fio Encanto Slim, esse é o preço de venda do meu Suplá. Eu vou avançar aqui na calculadora para você ver, olha, que a gente consegue salvar aqui, olha. Vou colocar aqui, olha, Suplá Simone. E vou clicar em salvar. E ele mostra aqui então, olha, que o Suplá Simone pode ser vendido por R$ 29,27. Se eu quiser, só clicar nesse botãozinho aqui que aparece, olha, gerar pedido. Ele vai gerar um pedido para que eu possa enviar para o cliente. Se ele já aparece aqui na tela, olha, e se eu quiser clicar em imprimir, eu posso inclusive fazer o download em PDF e mandar para o cliente também. Aqui na calculadora também, olha, eu vou clicar aqui em voltar, eu consigo adicionar outras peças, eu consigo precificar outras peças. Então eu vou clicar aqui em adicionar peça e vou colocar agora, vou precificar esse tapete aqui, para vocês verem, tá? Eu utilizei aqui fio barroco Max Color número 6.
Apesar de ter utilizado aqui várias cores, independente de ser sobra de fio ou não, só para deixar claro, tem o passo a passo dessas peças aqui no canal Blog do Crochê, tá, gente? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do passo a passo dessas peças, vou deixar no card aqui em cima também para facilitar. Eu utilizei aqui só fio Barroco Max Color número 6, então eu posso pegar essa peça, pesar, ver o peso que deu total, porque o mesmo tipo de fio é o mesmo preço, ou seja, o novelo de fio Barroco Max Color número 6 custa o mesmo preço independente da cor. Então eu vou pegar essa peça aqui, vou pesar ela total, eu já anotei, ela pesa 510 gramas total. Então eu vou adicionar aqui, olha, na minha calculadora, eu vou colocar aqui fio Barroco Max Color 6. No peso eu vou colocar aqui, o peso do novelo eu vou colocar 400 gramas, tá? O novelo com 400 gramas eu vou colocar que o Tex é 885 e o valor pago R$ 32,00. E vou salvar. Eu não preciso nem adicionar vários novelos. Eu gastei 510 gramas, só adicionei ali um novelo com 400 gramas, só para ele ter uma base do preço de quanto custa 1 grama desse fio, tá? 1 quilo desse fio. Então aqui na minha calculadora, olha, eu vou só clicar em avançar. Ele já tem os meus custos fixos, ele já tem a minha pretensão salarial, ele já tem tudo ali salvo, ele não apaga, tá? Na calculadora já fica registrado, mas depois eu mostro para você que dá para alterar também. Vou clicar aqui em avançar, não vou colocar embalagem, digamos que eu fiz aqui para entregar aqui na mão do cliente. Então aqui, olha, ele vai pedir a peça produzida, o quanto eu gastei para essa peça aqui. Lembra que eu disse que o peso dá 510 gramas? Então eu vou colocar 510 e vou clicar em salvar e vou clicar em avançar. Ele pergunta quantas horas eu gastei para fazer essa peça. Essa é uma peça que demora um pouco mais. Eu gasto em média 3 horas para produzir essa peça. Então, vou colocar aqui 3 horas e vou salvar. Aqui, olha, ele já diz que eu precisei aqui de R$ 40,80 para produzir essa peça. Na minha calculadora mostra também o custo fixo, R$ 5,52. E a mão de obra, R$ 12,99, que é das 3 horas que eu passei para produzir essa peça. Vou clicar em avançar. Olha, aqui, olha, de preço de produção, R$ 59,31. Vou avançar. A pontuação, que é a margem de lucro que eu preciso para saber aqui, né, para a minha peça. Esse é um pouco mais difícil, olha só. Veja que eu fiz aqui, olha, ponto de crochê tunisiano, e esse aqui, olha, em ponto estrela, apesar de ser um ponto fácil, é um ponto que a gente precisa muita dedicação. São 3 horas de trabalho seguido aqui nessa peça para produzir a peça com qualidade. Então eu vou colocar uma pontuação média, tá, gente? Não é fácil, assim, fácil, super fácil, é um pouco mais difícil. Então eu vou colocar aqui a pontuação 120, tá? E vou salvar. E aqui, olha, ele já me diz aqui que o valor de venda, então, dessa peça é R$ 130,00. Isso com os meus custos, com a minha pretensão salarial de um salário mínimo. Significa que ainda está barato, né, gente? R$ 130,00 por uma peça que eu não vou ter prejuízo. Isso produzindo com fio Barroco Max Color número 6. Esse tapete tem 31 centímetros de largura, perdão, 41 centímetros de largura, 83 de comprimento. É uma peça muito bonita, muito trabalhada por R$ 130,00. Só que eu estou cobrando na minha pretensão salarial um salário mínimo. Então significa que eu consigo até ajustar isso um pouco mais. Eu vou avançar aqui, olha, vou salvar o título aqui, então vou colocar tapete Tunísia. Tapete Tunísia. E vou salvar. E vou concluir. Bom, aqui dá para você ver que eu precifiquei duas peças, o preço então de venda do Suplá Simone R$ 29,27 e o preço do tapete Tunísia R$ 130,48, isso produzindo com fio Barroco Max Color número 6. Aqui em cima, olha, nessa catraquinha eu consigo alterar a minha pretensão salarial, eu consigo então alterar essa pretensão salarial, olha, clicando aqui, alterar, e vou colocar 2 salários mínimos para a gente ver como, né? E vou colocar 2 salários mínimos para a gente ver como que fica então o preço das nossas peças, como vão mudar um pouquinho. Olha só, vou colocar aqui R$ 2.080, que aí é o preço de 2 salários mínimos, né? E vou salvar. Agora eu não vou alterar mais nada, eu vou só lá para o final da minha calculadora, deixa eu só clicar aqui em alterar, não altero também, gerenciar peças. Veja que agora, olha, o preço do Suplá Simone, se eu quiser ganhar 2 salários mínimos, eu tenho que vender ele a R$ 35,78 e o tapete Tunísia eu tenho que vender a R$ 159,13. Mesmo assim é um preço bacana, né? Não? Então, muita gente fala que
O fio Barroco Max Color número 6 é caro para trabalhar, mas aí eu desafio você, faça o teste então, faça a precificação, levando em conta o barbante comum, o barbante Apollo, por exemplo, que é bem mais barato. Você pode precificar utilizando os dois tipos de fios diferentes, a mesma peça, para você apresentar para o seu cliente. Se ele não gostar do valor que você fizer com o fio Barroco Max Color, você mostra para o cliente ele com o mesmo trabalho com o fio, com barbante Apollo, por exemplo. E aí você consegue até negociar ali o trabalho, né, uma venda para o cliente. Agora que você já aprendeu a precificar, você vai correr lá no site crochê.com.br. Olha, tá aparecendo aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo também. A calculadora é gratuita, então você pode precificar suas peças de forma justa, sem precisar pagar nada por isso para precificar. Se você encontrar alguma dificuldade na hora que estiver precificando, deixa um comentário aqui nesse vídeo, mas se você conseguir usar a calculadora, gostou, deixa um comentário aqui também para eu saber. Compartilhe para que outras pessoas aprendam a precificar as peças aí de forma justa, tá bom? Um beijo grande no seu coração, espero você no próximo vídeo. Um forte abraço.